Conversa entre amigos com Eunice Santos e António Marcial. Olá para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Conversa entre Amigos. Emissão para 28 de maio do ano 2022. Vamos consigo até às 19. Comigo está a Eunice Santos e temos como nossa convidada hoje a Marta Vitorino. A Marta que nos vai falar de música, vai nos falar do seu podcast, que ela daqui a pouco vai falar então dele, e vamos, ao longo desta hora de emissão, vamos falar de vários temas. Eunice, então, muito boa tarde. Olá, boa tarde a todos. E como é da praxe, não sei se vamos ouvir a música em primeiro lugar ou se vamos pedir à Marta Vitorino que faça uma apresentação de si. Sim, vamos pedir à Marta que faça uma pequena apresentação e depois vamos à música e depois aí sim vamos à nossa conversa. Quem é a Marta Vitorino? Olá a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite. Obrigada por terem achado que o Vivo seria um bom conteúdo para estar e para estar neste programa. Eu chamo-me Marta Vitorino, sou natural do distrito de Santarém, mas neste momento vivo atualmente em Lisboa. Sou técnica de nascença, tenho 25 anos, estou a terminar a licenciatura no curso de Ciências da Comunicação e tenho um podcast que é o VIV, que é um podcast que fala sobre insuficiência renal de uma forma leve, descontraída, mas sempre muito responsável. Isto porquê? Porque, para além de cega, eu também sou insuficiente renal e, como estudante de comunicação que sou, achei que poderia ser interessante fazer um conteúdo sobre esta temática que ainda não existisse. E depois da apresentação da Marta, a Marta escolheu Carolina, não é, Marta? Queres falar um bocadinho sobre a música que escolheste, a primeira que vamos ouvir? Não sei se por a mensagem que me deixaste, acho que é uma música que tu gostas e que tu também te identificas, correto? Sim, as músicas que eu escolhi têm todas algum significado para mim. Eu gosto muito de música e eu atribuo muito músicas a certos momentos da minha vida. O Heaven, da Já Carolina... somos duas. O Heaven, da Carolina Deslandes, é uma música que eu ouvi muito numa altura mais complicada da minha vida como insuficiente renal e que eu associo a essa altura e que ao mesmo tempo associo a essa altura, mas ao mesmo tempo associo também, quando a ouço, a tudo aquilo que já evolui desde esse momento e a tudo aquilo que sou hoje. Faz lembrar todo o caminho que trilhei desde lá até aqui. Marta Vitorino, que nos disse que estudava Ciências da Comunicação, e eu pergunto como é que surgiu a ideia de tirar esse curso? Então, eu desde muito nova que gosto muito de música. Sempre quis aprender um instrumento, não tive possibilidade há bem pouco tempo, gostava imenso de cantar e acreditava mesmo que isso poderia ser o meu futuro e tinha muito essa ideia na cabeça, embora sempre me dissessem que isso seria sempre como plano B, que era importante ter um curso superior de outra área, porque a verdade é que não é fácil viver da música em Portugal. Entretanto, eu fui crescendo e fui percebendo que efetivamente não é fácil viver da música em Portugal, pelo menos dos exemplos que fui conhecendo, e que também precisava para a minha vida, porque se calhar esse seria um caminho difícil e eu precisava efetivamente de um plano B. E eu gostava muito de comunicar e de escrever e de falar e de rádio, e então pensei,
Ciências da comunicação vai-me dar esta vertente, que é a vertente de poder comunicar, de poder fazer coisas relacionadas com o estar com as pessoas, o falar, o comunicar através da escrita e, ao mesmo tempo, de estar junto da minha paixão, que é a música. E eu fui para Ciências da Comunicação, mas como primeiro plano dentro das Ciências da Comunicação, o que eu sempre quis e aquilo que eu quero fazer na minha vida é mesmo seguir rádio, porque posso ter exatamente isso, que é eu posso ter o lado comunicativo, o lado criativo e ao mesmo tempo posso estar perto da música, que é algo que eu gosto tanto e que me realiza tanto. Já somos duas. Alguma vez mudaste de ideia, por exemplo, no curso, uma vez que o curso de Ciências da Comunicação ou Comunicação Social dá para fazer várias coisas? Por exemplo, uma das coisas, e aconteceu comigo, foi que cheguei ao 4º ano e fiquei um bocadinho dividida em termos da vertente da escrita criativa ou guionismo, embora também fosse a rádio o meu bichinho. Não, o que aconteceu foi, eu fui para Ciências da Comunicação porque eu achei necessário, eu já sabia que eu queria seguir rádio ou jornalismo, mas eu queria conhecer um bocadinho mais do mundo da comunicação e perceber efetivamente, dentro até das outras áreas, o que é que me poderia enriquecer como profissional. E por isso fui para Ciências da Comunicação e eu percebi que efetivamente o que eu continuava a querer era a rádio e, como segunda opção, o jornalismo. Mas dentro da rádio, o que aconteceu foi que eu sempre disse que queria locução. E efetivamente eu quero locução. Só que quando eu tive a oportunidade de começar um estágio numa rádio, eu fui apresentada ao mundo da produção. E eu percebi que, para mim, o mundo ideal, digamos assim, é conseguir produzir e fazer locução do meu próprio programa. Ou seja, eu acho super apaixonante começar um trabalho desde raiz, desde procurar o conteúdo que eu vou dizer, a construir aquilo que eu vou dizer, a fazer com que as músicas façam sentido dentro deste conteúdo e depois ser eu própria a apresentar todo aquele conteúdo que eu fiz direcionado para mim, porque quando nós estamos a trabalhar numa rádio e quando nós trabalhamos e contactamos com diversos locutores, nós percebemos que cada pessoa é uma pessoa e ao fazer o conteúdo e ao fazer a locução de um determinado programa, essa pessoa põe também a sua marca pessoal. E eu acho super interessante eu poder produzir e fazer o meu conteúdo, para mim, já a pensar na marca pessoal que eu vou fazer e que eu vou colocar quando estiver a dar voz a esse mesmo conteúdo. Agora, neste momento, nos tempos passados, antigamente, realmente havia isso, as pessoas iam, nomeadamente nas rádios locais também, faziam a sua escolha musical, sabia-se perfeitamente quem é que estava a fazer o programa através da passagem das músicas, mas agora as rádios nacionais têm aquelas playlists já pré-estabelecidas, é muito difícil um locutor às vezes trazer a sua própria música original, por acaso na onda nacional isso não acontece. Achas que isto acaba por tirar alguma criatividade, alguma originalidade aos programas? É que nós, se estivermos um dia inteiro a ouvir uma rádio dessas, acabamos por ouvir as mesmas músicas. Não, eu acho que não. Eu acho que eu estagiei, e neste momento vou continuar a estagiar, o estágio está parado por causa da pandemia, mas eu estagiei o meu estágio é numa rádio de cobertura nacional e tem esse método de playlist. E o que eu sinto é que, embora talvez as músicas já sejam muito pré-definidas e já haja essa questão, a verdade é que nós estamos a fazer conteúdo para um ouvinte e os ouvintes, se ouvem aquela rádio e se aquela rádio é de cobertura nacional, porque isso acontece, pronto, mais nas grandes rádios, se essas rádios são de cobertura nacional é porque têm muitos ouvintes e é muito importante nós colocarmos o nosso cunho pessoal, mas sabemos que estamos a fazer aquilo para alguém e para alguém que gosta e que quer
ouvir um determinado conteúdo. Ou seja, o que eu acho que é interessante também e que é desafiante nos dias de hoje é colocarmos a nossa marca pessoal ao mesmo tempo que a rádio continua a ser aquilo que o ouvinte quer. Ou seja, nós sermos parte daquilo que o ouvinte quer. E o ouvinte chegar a um ponto que nos quer ouvir a nós e que quer ouvir aquele conteúdo que sabe que aquela rádio lhe dá durante todo o dia. E eu acho que é muito desafiante e é muito interessante eu, nos momentos de locução que tenho entre as músicas, que é a oportunidade de dar de mim, ser essa pessoa. E hoje em dia, se calhar, há 3 ou 4 rádios que passam exatamente a mesma música. Se diferir 2 ou 3 é o máximo, mas a música é a mesma. Mas se calhar eu quero que os meus ouvintes ouçam a estação porque querem ouvir a Marta. Porque se for para ouvir aquela música, por exemplo, do Shawn Mendes, podem ouvir nesta estação ou em mais 2 ou 3. Então acho que isso é que é interessante. É eu pôr a minha marca pessoal neste mundo de grandes rádios que está tão pré-definido musicalmente. Pois, sendo assim, a locução e a pessoa que está a fazer o programa acaba mesmo por fazer a diferença. Exato. Agora vamos falar um pouco do teu podcast, é o Vive, sobre insuficiência renal. Nós calculamos, quem não está por dentro, que deve ser uma condição bastante complicada, mas tu abordas a insuficiência renal de uma forma mais descontraída. Como é que surgiu a ideia de criar este podcast? Então, quando surgiu a ideia de fazer alguma coisa relacionada com a comunicação e com a insuficiência renal, foi há muito tempo. Eu fiquei insuficiente renal há cerca de 5 anos atrás, mais ou menos, e na altura eu lembro-me que procurei muitas pessoas e procurei muito conteúdo voltado para os jovens. Eu tinha 20 anos, estava a meio do curso e de repente dei por mim a fazer hemodiálise, sendo que a pessoa com a idade mais próxima da minha tinha 50 anos e o resto era tudo mais velho. E eu queria procurar um fator de identificação. Eu queria perceber o que é que pessoas com 20 anos como eu, que estavam numa fase da vida como a minha, faziam nesta situação. Eu vi-me muitas vezes obrigada a tomar decisões sozinha, porque por mais que os médicos queiram ajudar, por mais que os familiares e os amigos queiram ajudar, eles não estão na nossa posição e há decisões e há momentos da nossa vida que nós temos mesmo que nos sentar e que pensar connosco próprios ou com alguém que esteja na mesma situação. E eu não tinha isso. E na altura eu pensei, eu gostava de fazer alguma coisa para falar com jovens, para procurar jovens como eu. Só que não era o momento. Eu estava-me a habituar a hemodiálise, eu parei o semestre eu parei a faculdade por um semestre e estava-me a habituar ainda àquilo tudo e não era o momento. Entretanto, passaram uns anos, eu voltei para a faculdade e eu sentia que me faltava qualquer coisa. Eu continuava a sentir que me faltava esse fator de identificação com jovens que estivessem a passar pelo mesmo. Tentei criar um blog, mas eu sentia também que não era aquilo. Fiz uma publicação, mas sei lá, não me identificava. Entretanto, quando começou o meu estágio na rádio, eu percebi que haviam efetivamente programas de edição de áudio acessíveis, em que eu aprendi técnicas de locução e aprendi várias coisas relacionadas com a produção de conteúdo que me faltavam. Então aí eu percebi, ok, eu vou pensar num podcast, porque é isto. Procurei se já havia conteúdo relacionado com insuficiência renal em podcast, não encontrei nada, pensei, ok, isto é original, isto pode resultar, e foi um bocadinho neste sentido. Procurei pessoas para trabalharem comigo a parte da imagem e depois foi com o tempo, fui preparando a ideia, fazendo o conteúdo e em outubro do ano passado estava no ar o primeiro episódio do Vive, que é um podcast que faz isso mesmo, que mostra a insuficiência renal num lado mais leve e descontraído, que existe.
E que é assim, eu não invento ali nada. Se calhar uma das coisas que me fez demorar tanto tempo a começar este projeto foi a verdade. Eu precisei de estar bem resolvida comigo e bem resolvida com a questão da insuficiência renal em mim para poder fazer o conteúdo com verdade, porque não faz sentido eu dizer, pessoal, é possível viver a fazer hemodiálise. Se eu não vivesse e se eu não o fizesse, eu ia estar a enganar-me a mim. Que não é fácil, Marta, deixa-me te dizer, porque eu tenho uma amiga que também passou por essa fase de ter que ir para o hospital de manhã fazer uma diálise e eram 4 horas e estar ali numa cama deitado 4 horas, porque tem que ser, não é? Passa muita coisa pela cabeça, alegrias, tristezas, passa muita coisa, não é? Mas isso é como tudo na vida. Eu acho que Exatamente. tem tudo a ver com uma questão de encarar. Se uma pessoa estiver num trabalho totalmente infeliz e tiver a trabalhar ali 8 horas por dia, ou às vezes mais, porque é a única forma de ganhar dinheiro ao fim do mês e de pôr comida na mesa, e está super triste com os colegas de trabalho, está super cansado com o trabalho, não está motivado, são 8 horas, 5 dias por semana neste sofrimento. Se eu tiver 4 horas, 3 vezes por semana num tratamento, ok, eu não escolhi. Mas, por exemplo, eu posso-vos dar um exemplo que não foi tão negativo para mim, que foi, antes de eu fazer hemodiálise, eu não tinha tempo para mim. Eu achava que tinha, mas não tinha. Eu estava na praxe, eu estava na tuna, eu tinha que ter boas notas, eu tinha que estar com os meus amigos, porque também precisava de vida social, e eu mal tinha tempo para parar, para me sentar, para ler, para ter tempo para mim, pessoa. E eu comecei a dar valor a isso quando era obrigada a estar sentada ali aquelas 4 horas. Eu comecei a fazer coisas que não fazia antes. Se calhar, em vez de eu estar sentada, eu percebo que cada pessoa lida com as coisas como tem que lidar, mas se calhar, em vez de eu estar sentada naquela cadeira a pensar, fogo, eu devia estar num trabalho, eu estou aqui, ai Jesus, que eu sou tão doente, se calhar eu posso pensar, ok, eu sou doente, eu não escolhi estar aqui, então, dentro do mal, o que é que eu posso tirar de bom? Há quanto tempo é que eu não queria ler aquele livro e não tinha tempo? Há quanto tempo eu não queria ouvir aquela música e eu não podia? Há quanto tempo eu não queria sentar-me a ver aquela série? Eu tenho 4 horas, então eu vou tentar fazer estas 4 horas produtivas para mim. Nem que seja tirar um tempo para mim. E isso também é importante. E eu não estou a dizer que é incrível, não estou a dizer que é fácil. Não é. Eu também tinha as minhas quebras de tensão, também tive momentos em que não me apetecia ir. Ok, mas eu acho que nós na vida temos sempre 2 caminhos. Ou deixar-nos levar por aquilo que é difícil, ou tentar tirar o lado bom das dificuldades. Porque ninguém tem uma vida perfeita. Ninguém. E toda a gente tem dificuldades. E seja a diálise, seja a cegueira, seja o que for, tem um grande problema, que são dificuldades visíveis. Mas, se calhar, eu posso ir à hemodiálise e isso dá-me vida 3 vezes por semana, é o que eu preciso para viver. Se calhar há uma pessoa neste momento, se calhar não, existem pessoas, algures no mundo, neste momento, que não têm emprego, não têm trabalho, não têm como comer. Isso não é muito mais grave? Eu, graças a Deus, tenho um tratamento e tenho um tratamento pago. Só tenho que dar graças a Deus por isso. Marta, no dia em que soubeste que tinhas que fazer diálise, o que é que tu pensaste? Que O que é que eu pensei? vou em frente, que o mundo caiu em cima de ti, como é que foi a reação? A reação foi assim, eu acho que foi um bocadinho, foi chocante. Eu sabia que não estava bem, eu estava em negação há muito tempo, escondi de toda a gente, arranjei as desculpas mais incríveis e mais credíveis, escondi mesmo de toda a gente durante muito tempo. E quando o diagnóstico veio, a primeira pergunta que eu fiz à médica foi: e a minha vida? Porque aí está. Porque eu tinha a minha vida toda, eu sempre fui muito programada, eu sabia, eu dizia, eu vou acabar o curso em 3 anos, eu vou fazer mestrado, eu vou fazer tudo certinho, vou ter um emprego, vai correr tudo bem. E de repente eu vi aquela vida que eu tinha tão ativa
ter que parar por causa de um tratamento. E isso foi chocante. Eu lembro-me que perguntei várias vezes, então e a minha vida? Então e a minha vida? Foi a pergunta que eu fiz mais vezes naquela tarde. E depois eu tive o dia seguinte, que foi a sexta-feira, em que eu não tive... eu passei muito mal na primeira diálise e há partes desse dia que eu não me lembro. Só que no dia seguinte era dia 24 de dezembro. E eu pensei, ok, eu vou passar o Natal no hospital, eu vou passar o meu aniversário no hospital e a minha vida efetivamente mudou. Está na hora de perceber que a minha vida mudou. Eu acho que foi na noite de 23 para 24, que foi quando eu comecei a voltar a mim e a estar mais, o meu corpo já a reagir melhor, em que eu pensei, foi a primeira vez que eu pensei, tu tens duas alternativas, Marta. Tu ou ficas parada a pensar naquilo, oh meu Deus, a minha vida acabou, ou então, se calhar já não vais acabar o curso em 3 anos, se calhar já não vais fazer as coisas como tu pensavas, mas isso não significa que tu podes desistir e que tu tens que desistir da tua vida. Significa que tu só tens que reorganizar a tua vida. E foi isso que eu fui fazendo, com calma. Foi, depois do choque, foi pensar como é que eu vou reorganizar um mundo que eu tinha tão certo para mim. E foi isso que eu fiz. Pronto. Sem dúvida que ninguém é dono da sua vida e um momento, um problema de saúde pode mudar. Aqui uma curiosidade, fala-se em diálise e hemodiálise. Qual é a diferença entre uma e outra? Então, nós temos os chamados tratamentos de substituição da função renal, que é quando os rins não funcionam, existem tratamentos que substituem a função renal, que são a diálise peritoneal, que é um tipo de hemodiálise que se faz em casa, ou no caso da diálise peritoneal ambulatória, a pessoa tem os seus materiais e pode fazer, se tiver condições para isso, em diversos sítios, seja no trabalho, seja... Pronto, pode levar os materiais consigo e esse tipo de diálise é feito 3 vezes por dia, ou, no caso de ser feito na máquina, em casa, é feito à noite, todas as noites, normalmente, depende, depois cada caso é um caso, pronto. E a hemodiálise é um tratamento que exige idas ao hospital 3 vezes por semana, 4 horas, pronto, isto claro, dependendo de cada pessoa, pronto, e em que o tratamento é feito com acompanhamento médico e pronto, e é feito no hospital. E se eu me pusesse aqui a explicar ia demorar muito tempo, mas basicamente a diferença é esta. A diferença de localização e a diferença prática, porque depois em termos de máquinas e de funcionamento do tratamento são completamente diferentes. E são indicadas para os tipos de insuficiência das pessoas. Ou a insuficiência é o rim para e é tudo igual. A insuficiência renal é quando o rim está a fazer um trabalho de uma forma insuficiente e pode-se passar por diversos estádios. Há muita gente que é insuficiente renal, mas que não está em estádios muito avançados e que com controle alimentar, com controle da medicação, consegue fazer a sua vida normalmente sabendo que um dia o rim vai deixar de funcionar menos e menos e menos e que um dia vai ter que fazer um tratamento de substituição da função renal. Pronto. Mas a insuficiência renal é isso, é quando o rim deixa de fazer o seu trabalho de uma forma suficiente. E quando está em estádio muito avançado, é quando o rim já não está efetivamente a filtrar o sangue de forma a que a pessoa consiga apenas, através desse rim que já não está bom, ter a sua função renal regulada, então tem mesmo que ir para um tratamento destes de substituição para que seja através de uma máquina ou de um rim transplantado para que essa função renal seja feita. Pronto. A insuficiência renal também obriga a uma alimentação diferente daquela que estamos habituados diariamente, correto? Sim. Depende. Por exemplo, neste momento eu sou transplantada.
Neste momento, a única coisa que é exigida a um transplantado, se não tiver outras doenças associadas, a única coisa que se exige a um transplantado é que tenha uma alimentação saudável, como qualquer outra pessoa que não tenha doença nenhuma. Pronto. No caso de uma pessoa que faz hemodiálise, por exemplo, aí sim é exigida uma alimentação muito regrada. Isto porquê? Porque Deixa-me dizer uma coisa que, por exemplo, vocês não podem beber água, ou seja, podem beber, não é? Mas tem que ser uma certa quantidade, não pode, não é? Sim, isto porquê? Porque era como eu estava a explicar, a máquina, embora faça a função do rim, nunca consegue fazer o trabalho que um rim faria na íntegra, a 100%. Ou seja, nós também temos que fazer o nosso trabalho de casa, que é não abusar no excesso de água, porque depois é a máquina que tem que tirar esse excesso de água, e por vezes a máquina não consegue, porque também para nós fisicamente torna-se muito exigente a máquina tirar toda a água em excesso, portanto, normalmente deve-se evitar o consumo de líquidos e deve-se ter cuidado com os alimentos ricos em potássio, em fósforo. Isto porquê? Porque normalmente o rim tiraria o excesso de potássio e o excesso de fósforo, e aqui neste caso é a máquina que tem que tirar e nem sempre consegue tirar. E o excesso de potássio, por exemplo, pode ser muito perigoso porque pode dar arritmias e pode fazer com que as pessoas tenham, por exemplo, ataques cardíacos. E isto leva a uma curiosidade engraçada que muitas vezes me perguntavam, que é o facto de eu não podia comer legumes, as pessoas hemodializadas não podem comer legumes se não estiverem de molho 24 horas e se não forem fervidos 2 vezes. E as batatas é a mesma coisa, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que tinha esse problema e ela dizia-me: tem que descascar batatas para o almoço amanhã, e eu começava a rir às vezes com ela, porque ela dizia que as batatas tinham que ficar em água, por exemplo, 24 horas. Sim, exatamente isso. Os tubérculos, os legumes, as leguminosas, e era muito engraçado, porque, por exemplo, às vezes chegava a estar em sítios e perguntavam-me assim: mas não quero batata, mas não quero sopa, mas não quero uma saladinha. E eu dizia: não, mas os legumes fazem bem. E eu: não, mas eu não estou a comer por questões de saúde. Por questões de saúde? Então, mas os legumes fazem bem a toda a gente. Não fazem. Os legumes, há certas situações que não fazem bem a toda a gente. E pronto, normalmente isto estraga um bocadinho aquele mito que as pessoas acham de que legumes nunca fazem mal. Às vezes, pronto, fazem. Marta. Foi nesse período que descobriste a leitura? Foi nesse período que redescobri a leitura. Eu já não lia um livro há muito tempo. Ler assim, de ler com prazer, não ler por obrigação. E eu lembro-me que foi ainda no hospital, ainda quando estava internada, que comecei a pensar, e por que não voltar a ler agora que tenho mais tempo, e porque ler também era um bocadinho de uma abstração, porque a verdade é que eu estava internada, eu fiquei internada 3 semanas, e muito tempo que eu estive internada foi muito para regular a minha situação. Ou seja, eu estava internada, mas também não estava lá a fazer nada. De vez em quando ia fazer exames, mas a maior parte do tempo eu estava no quarto, então eu tinha que me entreter. E então ler começou por ser, voltar a ler começou por ser assim, essa abstração, e foi muito bom, porque desde aí nunca mais parei de ter sempre um livrinho para ler. Pelo que me apercebi, és apreciadora de séries. Preferes séries aos livros individuais? Há algum motivo para essas escolhas? Sim. Eu sinto que um livro individual, nós estamos a ler, temos aquele número de páginas certo e parece que já estamos quase cá a adivinhar o fim. Não a adivinhar no sentido de saber como é que vai ser, mas adivinhar é pensar: poças, eu estou a começar a ler, isto é tão bom, e só faltam 50 páginas para acabar, ou só faltam 200 páginas para acabar. E então estamos sempre a ler e a pensar que aquilo vai acabar. Eu acho que uma série, e principalmente eu gosto de séries
fantasia, séries mais imaginativas, e eu Já sinto percebi. eu sinto que é muito mais fácil desenvolver um mundo e ter uma história mais desenvolvida e mais concreta numa série do que num livro só. Mas é a minha opinião. Já eu sou ao contrário. Eu, por acaso, estou a ler uma série que tem para aí uns 30 e tal livros e eu gosto sempre de ter. Eu gosto mais dos livros individuais. Já é uma escolha, porque, por exemplo, há séries que não têm completas e, por exemplo, no caso desta que eu estou a ler, falta um livro, acho que dá para saltar porque eles acabam por não ter sequência, mas há séries que se falta um livro já aquilo não faz sentido. E por isso mesmo é que eu opto sempre pelos livros individuais e às vezes leio o número 1 de uma série e acho que a série não me agrada. Eu sou ao contrário, eu por acaso não gosto muito de fantasia, mas por exemplo para escrever já escrevo fantasia e o obstáculo que eu coloco às séries é mesmo esse, é que falta um livro. Acompanho sobretudo séries policiais e, por exemplo, há séries que faltam um livro, faltam 2 e aí já vai bater aqui com a situação. E os de fantasia, então, são histórias com continuação, mais até do que os policiais, e é mesmo por isso. Mas, por exemplo, eu quando procuro uma série de livros, às vezes não acontece, mas a primeira coisa que eu faço é encontrar os livros todos da série. Quando não há, eu nem sequer leio a série. Eu prefiro não ler do que saber que não vou saber o fim. E então eu faço toda uma investigação antes de ler a série, perceber quantos são os livros, quais é que são, se há todos há boa, incrível, se não há, então nem sequer me vou dar ao trabalho, porque também para que é que eu me vou dar ao trabalho de estar a ler 20 livros se depois não vai aparecer o 21? Se não vou saber como é que vai acabar porque não tenho 21. No então, caso da série que eu tenho aqui, faltou 30 ou 31. Tem 32 ou o que é? Qual foi a série mais longa que leste? Longa que li. Então. A série mais longa que li foi. Sim, mesmo em série foi essa. Foi Crónicas de Candy Kane, da autora Double J. May, e tinha 11 livros e ainda tem um spin-off de mais 6 livros. E eu sei que entretanto já saíram mais, só que eu imagino, como também são muito grandes, eu às vezes preciso de dar um tempo, não é? Então o que eu fiz foi, li os 11 livros da primeira série em 2020, depois li em 2021 os 6 do spin-off e agora, se calhar, em 2022 vou ler o que ela já escreveu. E qual foi a série que mais te marcou? A série que mais me marcou foi a série que me introduziu à leitura quando eu tinha 11 anos, que foi a série Harry Potter, da autora J.K. Rowling. Curiosamente, eu não peguei num único livro dessa série, até porque são longos, são assim mais de fantasia. Tenho-os ali, hei de os ler um dia, mas lá está. Tenho outros gostos de séries mais policial e são as séries policiais, sobretudo, que leio. Peguei numa ou duas de fantasia, só nos números 1, daqueles de vampiros, etc. E fico pelo 1 mesmo. E livros individuais, qual foi o que mais te marcou? Eu leio muito poucos livros individuais, muito poucos mesmo. Eu acho que se calhar um que eu li foi já há muito tempo, foi o The Last Song, ou A Melodia do Adeus, do Nicholas Sparks. Também li esse livro. Esse por acaso li. E foi o que mais te marcou. Uma história realmente bonita, essa. Sim, e porque Embora também... não seja o tipo de livro que eu habitualmente leio, mas lá está, com a era do digital, acaba-se por ler mais do que quando se tem de ler a tinta. Sim. E porque aí está, é uma história bonita e é uma história que tem questão musical também, então eu lembro-me que me chamam muito a atenção, mas eu acho que são mesmo muito poucos os livros únicos que eu li na minha vida, portanto não há assim, não tenha marcado assim muito.
E falando de música, qual é o teu estilo de música favorito? Eu não tenho um estilo de música preferido. Eu ouço a música que passa na rádio. É conforme o estado de espírito, não é, Marta? Sim, também. Eu acho que é conforme o estado de espírito, mas acho que também a música vai um bocadinho ao encontro da minha vida. Ou seja, se neste momento estão mais a passar aquelas músicas, ou se neste momento, por acaso, eu tenho mais aquela playlist aleatória, vai-me indicando mais estas músicas ou aquelas. Se calhar eu, quando pensar naqueles momentos da minha vida, vou associar aquelas músicas. Eu não procuro especificamente, eu estou triste, então hoje vou ouvir música triste. Não, normalmente não faço muito isso. Mas, como estava a dizer, ouço o que passa na rádio, ouço alguns cantores espanhóis e pouco mais. Tens algum cantor favorito? Tenho cantor... Eu não tenho assim um cantor favorito. Ou banda favorita? Neste momento, se calhar, ouço Aitana. É uma cantora que eu estou a ouvir bastante. Mas não é tipo, oh meu Deus, a minha música favorita é dela, ou oh, meu Deus, não tenho assim. Se calhar daqui a um ano eu já nem ouço. Pronto. Por exemplo, acontece-te também não teres uma banda favorita, mas ires lá por músicas, não haver, eu sou fã desta banda, mas esta música, gosto desta música, às vezes nem se sabe quem é que canta a música e a música marca realmente uma vida. Sim. A minha música preferida, eu sei quem canta, mas eu não ouço muitas músicas daquela banda, mas aquela música marcou-me realmente e eu gosto mesmo da música. E até posso estar semanas ou meses sem ouvir, mas é uma música que pronto, que me marcou. Aquela que paras tudo para ouvir. Sim. E qual é? Qual é? É o Elohim do Hillsong, que eu até propus para tocar aí. Não conheço. Se calhar até já ouvi, mas não conheço. Marta, tens preferências pela música portuguesa? Já sei que gostas da Carolina. Gosto da Carolina, mas a Carolina é um bocadinho um exemplo daquilo que estávamos a falar, que é, eu gosto dessa música da Carolina, se calhar sou capaz de gostar de mais de uma ou duas e pronto, não sou fã do repertório inteiro. Gosto de algumas músicas da Bárbara Tinoco, sei lá, gosto de Diogo Pissarra, de algumas músicas, Fernando Daniel também, por aí. Marta, música dos anos 80, 90, diz-te alguma coisa? Eu pensei que pronto, que és mais nova, que já não és desse tempo, não é? Mas música anos 80, 90, diz-te alguma coisa ou, como diz o outro, não gostas mesmo nada? Não gosto, é ouço. Às vezes estou a ouvir, por exemplo, Renascença, e a Renascença tem um estilo de música muito eclético. Exatamente, e passa desde música atual a música mais dos anos 80. E eu ouço e gosto, mas se calhar não sou aquela pessoa que tem uma playlist dos anos 80 ou 90. Não, se estiver a passar na rádio eu ouço, senão, não. E o que é que tu achas destas músicas agora que é a moda, a fazer versões mais curtas, mais compactadas de músicas que já existiam nos anos 80, 90? Passarás certamente muitas na rádio que tu trabalhas. O que é que achas dessas músicas? Eu acho interessante. Porque assim, eu não ouço porque acredito que, sei lá, nunca nenhuma me marcou assim de alguma forma. Mas a verdade é que as músicas dos anos 80 são músicas muito bem construídas e são músicas que efetivamente marcaram gerações. E eu acho que é extremamente interessante estar a pegar nessas músicas e estar, sem estirar a essência, estar a fazer com que elas marquem também outras gerações. Acho que é interessante porque se calhar com o tempo, agora ainda não, mas se calhar daqui a 20 ou 30 anos,
essas músicas não diria que seriam esquecidas, mas já não seriam tão passadas na rádio. E assim é uma forma de as continuar a preservar na memória das pessoas. Algumas delas eu tenho reparado, porque eu também passo algumas no meu programa, algumas delas não focam a canção na íntegra, pegam num bocadinho da música e fazem uma música nova. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, eu dou muito o exemplo desta música, o Your Love, que era inicialmente uma música instrumental. Conheces essa música? Que era um original do JTB. Eu costumo dizer que essa música é o supra-sumo deste tipo de músicas. O Your Love era inicialmente uma música instrumental e passou a ter letra. Era uma música dos anos 90 e passou a ter letra. E já vi uma com uma parte do I Will Survive da Gloria Gaynor, uma música completamente nova, criada a partir de uma parte dessa música. E se calhar é uma forma criativa até de não ser original, digamos assim. Exato, e pode levar as pessoas, quando descobrem que essa música é inspirada noutra música ou tem uma parte de outra música dos anos 80, irem e procurarem o original. E se calhar até gostarem do original. É uma forma, aí está, de não deixar morrer e não deixar esquecer essas músicas que marcaram gerações, não é? Eu, por acaso, até acho curiosas estas músicas, porque cada um pega, até consigo encontrar várias versões feitas com a mesma música. Eu, por exemplo, vi aqui o Losing My Religion dos R.E.M., 2 versões da mesma música. Cada um abordou e pegou a música de uma forma diferente, para além de as compactar. Elas não ficam com a letra toda, porque as músicas dos anos 80 tinham uma complexidade que as de agora não têm. Basta dizer que estas músicas têm a média de 2 minutos, 2 minutos e meio, mas chega a ser curioso como é que pegam nestas músicas e fazem uma música às vezes completamente nova, completamente diferente. Sim. E Marta, aqui nós estamos a 10 minutos do final da nossa conversa entre amigos aqui na Onda Nacional. Marta, gostas de viajar? Não é assim uma coisa que eu adoro. Sei lá, eu nunca fui assim muito de viajar. Saí de Portugal, sei lá, o máximo que eu fui foi até a França, até à comunidade de TZ. Não é algo assim. Tenho curiosidade, sei lá, de vez em quando, se um dia houver essa oportunidade, eu vou, mas não sou aquela pessoa que junta dinheiro incansavelmente para viajar todos os anos ou assim. Não é assim algo que me estimula. Mas tens curiosidade em conhecer algum país especificamente ou nem por isso? Sei, acho que gostaria de ir à Inglaterra, gostaria de ir a Londres, mas não é. Aí está, se um dia for, fui, se não for, tudo bem. E projetos para o futuro? Isso gostava que o Vive crescesse e se tornasse um podcast que. Ou seja, Gostavas que o Vivo fosse um podcast de. Ou sei como é que eu vou explicar. Referência. De referência nacional. Eu gostava que fosse um podcast de referência, mas eu não procuro, quando criei o Vive, já me perguntaram isto várias vezes, se eu gostava que o Vive fosse um podcast famoso. O meu objetivo quando eu criei o Vive não foi que o Vive, não é que o Vive seja um podcast de referência nacional para toda a gente, até porque, sendo sincera, e ainda bem que assim grande parte dos portugueses não se interessa por esta temática e é sinal que não a vive diretamente ou indiretamente. Mas gostava genuinamente que fosse uma referência para a insuficiência renal e no mundo dos insuficientes renais. Eu não sei qual é, só tu é que podes explicar, mas tens tido boas audiências no Vive? Sim, tenho tido boas audiências e tenho tido um grande apoio, que acho que é importante também referir. Agradecer também à minha equipa, porque eu tenho a Maria Sá e a Francisca Carmo que me ajudam na parte visual, na parte das redes sociais. E tenho o apoio incondicional que me ajudam em tudo e sempre que é preciso
da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, que é a associação que representa em Portugal os insuficientes renais. Eu acho que só isso já me dá uma credibilidade e uma referência que eu estou imensamente grata, e eu acho que isso tem sido muito bom, e a receptividade das pessoas também tem sido incrível. Marta, quando é que vamos ter novidades no Vivo? Visto que creio que o último post é de março, creio eu. Exatamente. Vamos ter no próximo domingo um novo episódio que será sobre mudanças na vida, será sobre mudanças na vida de um insuficiente renal, dar alguns exemplos de algumas e das diferentes formas de lidar com elas. E em breve teremos também algumas entrevistas que eu estou a preparar, portanto, vêm aí surpresas. Fiquem atentos. Vamos ficar certamente. Exatamente, e já sabes, Marta, se quiseres aproveitar para divulgar a Onda Nacional, estará sempre de portas abertas para a divulgação do teu podcast e das novidades que por lá tu vais publicando. Obrigada, muito obrigada pelo vosso apoio e por esta oportunidade de divulgar o projeto. Mais projetos para o futuro, Marta? Já falaste do Vivo, também, claro, queres acabar o teu curso. Exato. E tens, assim, outro projeto que queiras, o que vais fazer? Ou que estás a pensar, planear? Eu gostava de ter um trabalho, efetivamente, um trabalho numa rádio, gostava de conseguir trabalhar em rádio. E não sei, eu neste momento comecei há cerca de 1 mês e meio, comecei a aprender guitarra, que era algo que eu queria muito aprender desde há muitos anos. Tem sido um projeto incrível. Duvido que vá fazer alguma coisa profissional com isso, mas é um projeto que eu pretendo continuar e que me enriquece muito a nível pessoal, e acho que também é muito importante deixar esta mensagem, que é, eu acho que às vezes as pessoas procuram muito ter o trabalho ideal, acabar o curso para ter um bom trabalho, para ter tudo e mais alguma coisa, e esquecem-se um bocadinho delas mesmas e daquilo que as realiza, simplesmente as realiza sem que lhes dê algum dinheiro, sem que lhes dê nada. Isso também é muito importante, por isso não desistam também de fazer coisas que vos fazem bem a vocês próprios e que vos realizam, que isso é muito importante. Planeias escrever, por exemplo, as próprias músicas? Eu ainda não tenho formação para isso, mas gostava um dia, sim. Marta, gostavas de trabalhar numa rádio nacional ou... claro que isto nunca é uma escolha, é sempre o que aparecer, não é? E for bom para nós, é o que vai ser. Mas gostavas de trabalhar numa rádio nacional, tipo RFM, Renascença, Mega Hits? Gostavas? Eu acho que é assim. Eu gosto muito da mecânica de uma rádio nacional. O meu estágio é na RFM e eu gosto muito de toda a dinâmica. É uma coisa, ou seja, é algo que é trabalhado ao pormenor e é incrível ver aquilo a acontecer e é um trabalho que eu acho extremamente interessante, desde o cuidado do pormenor que se faz para o público, e tudo aquilo é para o público, e depois até ao momento em que aquilo vai para o ar e as pessoas dão a sua receptividade, eu acho incrível. Mas acho que também deve ser um desafio trabalhar numa rádio local, porque enquanto numa rádio nacional está tudo muito dividido, e muito dividido no sentido em que toda a gente sabe o que está a fazer e toda a gente tem o seu trabalho específico. Numa rádio local é muito, às vezes, o desenrasca e tens que saber fazer tudo e tens que, pronto, é um trabalho muito mais... mais desafiante. Se calhar, não sei, nunca trabalhei em nenhuma, mas se calhar sim, porque tem que saber tudo e às vezes não há um material tão bom e às vezes então tem que se fazer de outra maneira para ficar bom igual. E eu acho que, do ponto de vista de formação, deve ser interessantíssimo trabalhar numa rádio local. Para ter formação e para ter estaleca, digamos assim, de saber de tudo.
Mas eu queria, mas claro que eu queria trabalhar numa rádio nacional. Marta, estamos a 1 minuto do final. Uma mensagem para os seguidores do Viva e também, se quiseres, uma mensagem para os ouvintes da Onda Nacional. Do Vive é que, mesmo com insuficiência renal ou se têm pessoas insuficientes renais na vossa vida, não deixem de viver e incentivem as pessoas a viver, porque acreditem, nem sempre é fácil, mas é possível. Ouvintes da Onda Nacional, continuem a ouvir este e outros programas e aproveitem e ouçam sempre rádio, seja ela qual for, porque é muito bom. Obrigado, Marta. Nós voltamos de hoje a 8 dias, neste mesmo horário, 18, 19. E também já sabe que vai ouvir a nossa emissão em podcast. Ficará disponível a partir das 19 horas, mais minuto, menos minuto. A nossa emissão fica disponível para ser ouvida em podcast. Quanto a nós, voltamos de hoje a 8 dias à Onda Nacional. Boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que esteja, sempre na escuta da Onda Nacional. Conversa entre amigos com Eunice Santos e António Marcial.